Nós, o povo brasileiro, a gente não foi ensinado a governar. Nós somos um povo que tem que ser submisso. Por que é submisso? A gente pega o jornal, não tem ninguém indignado que alguém assaltou 6 bilhões do INSS. Ninguém tá indignado com isso, porque se tivesse, a gente derrubava o governo hoje. Explode a festa aí dos sindicalistas extorquindo os aposentados. 73 milhões de brasileiros estão endividados. E agora o Supremo Tribunal Federal aprovou a possibilidade de apreensão da carteira de motorista e do passaporte em caso de dívidas. Se preparem! Pra quem estiver ouvindo o que eu estou falando, apertar a tecla SAP. Não estou contra a democracia, eu estou contra a cleptocracia, que é a cracia dos ladrões. Revoltante, né? Mas o que você acha de um grupo que deveria proteger os nossos idosos e que ao invés disso se juntaram para roubar mais de 6 bilhões de reais dos benefícios desses aposentados? Só que aí tem parente do presidente, tem parente não sei de quem, eu vou tomar mais um processo. Mas eu vou continuar prosperando, amém? E tudo bem. Escândalo gigante no INSS. A Polícia Federal descobriu um esquema que desviou mais de 6 bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas. Sindicatos e associações faziam descontos ilegais nos benefícios. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Já que vai acabar? Não vai acabar, não vai acabar. Esse é um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. Inclusive, o presidente do INSS, que é a indicação do presidente Lula, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Uma conselheira disse claramente que precisava entrar na reunião de pauta do conselho esse assunto em junho de 23. Ou seja... E só para finalizar, o irmão do Lula é vice-presidente de um dos institutos investigados nessa operação. A vida do endividado está cada vez mais complicada. Se preparem! Embora o endividamento tenha se tornado algo comum no Brasil, fazer dívidas é muito sério. E agora, mais ainda. Vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. Ou seja, mais da metade desses recursos aí desviados poderiam ter sido impedidos se ele tivesse dado ouvido a essa conselheira quando ela trouxe esse problema ainda em meados de 23. Simplesmente ele disse que a pauta estava cheia, que ficaria para uma próxima reunião. Sabe quando foi entrar em pauta, Adriana? Só em abril de 24. Gente, informação importante aqui que nos dá a dimensão ainda maior de que todo mundo sabia desse golpe. Eu, você, quem estava no INSS, quem estava na PF, na CGU, enfim, todo mundo sabia. E aí, outra coisa importante, o TCU já tinha alertado em 23. A CGU alertou em 24. Entrou na pauta de 24 e continuou até agora. Então, por que nada foi feito, gente? Como é que nada foi feito? Como é que eles permitiram esse assalto aos velhinhos que aconteceu? A gente tem em abril do ano passado, o diretor-geral do INSS, o então diretor-geral, o Alessandro Stefanuto, chegou a pedir à PF. Uma auditoria, na verdade, pediu apurações à Polícia Federal. E até então, a Polícia Federal já estava em cima disso. Quando foi em julho do ano passado, não só a PF tinha informações, como fez um relatório mostrando que aquela fraude em andamento, ela era evitável pelo puro e simples sistema de biometria. Só que o STF decidiu como constitucional a suspensão dos direitos de dirigir e de sair do país em caso de dívidas. Só que a Dataprev não quis. E o que eles fizeram no meio tempo? Uma biometria mandrake, biometria pelo documento do assegurado, né? Pelo documento do aposentado ou do pensionista. Então, assim, esse levantamento não só ofereceu, na verdade, isso que a PF fez, não só ofereceu ajuda, como levantou o seguinte, que as fraudes no INSS, elas poderiam ser evitáveis desde que a biometria fosse de fato aplicada, não por documento, de forma correta, e isso poderia ter impedido mais a metade dos casos. Olha só, a medida obriga o devedor a acelerar o processo de negociação das dívidas com os credores. A gente tem aí, aquele gráfico que eu gosto de mostrar sempre, porque é importante, que é quanto que foi a cada ano, né? A gente tá falando que 2 em cada 3 reais foram desviados na gestão do governo Lula. Olha a aceleração que aconteceu. Essa conselheira, ela chamou atenção ali em meados de 23, porque ela começou a ver essa aceleração. E ela pediu, olha, eu quero a lista, eu quero os detalhes, e nada. E essa medida vai ser implementada imediatamente, automaticamente, para qualquer tipo de dívida, Patrícia? Se prepare! A decisão vale para dívidas civis, como cheques, empréstimos e financiamentos, e compras com prestações não pagas. Porém, a apreensão dos documentos só pode ocorrer se o credor entrar com uma ação judicial. Nesse caso, a Justiça vai analisar o pedido individualmente e decidir se haverá apreensão ou não. Outro ponto importante que foi trazido aí para conhecimento, saibam disso, Bolsonaro fez uma lei, isso é bastante relevante, para coibir esse desvio, né? Para dificultar, pedindo uma lista atualizada, pedindo provas de que, de fato, os aposentados e pensionistas, de fato, anuíram para esse desconto. E sim, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera economizar quase 10 bilhões de reais com as novas regras. E simplesmente a SMP, que foi ali protocolada por ele em 2019, foi derrubada pelo PT, pelo Centrão, por pressão dos sindicatos em 2022, logo antes. Não vai acabar. E se quiser comer 4, que coma.
mas comer de forma racional, sem guloseima, porque a gente também não quer que as pessoas tenham peso excessivo, né? É igual o povo falando, vamos lutar pra acabar com a favela, pra erradicar a fome. Mentira! Logo antes do Lula entrar, e foi ali que começou a explosão. Então, assim, tá tudo ligado, pra variar, né? É aquilo que a gente já conhece. Tinha, de fato, ali indícios, tentou ser saneado ainda na gestão Bolsonaro, e aí, quando entra o governo Lula, explode a festa aí dos sindicalistas, extorquindo os aposentados. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No segundo defesa, nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. E nós agora vamos acabar outra vez com a fome e estamos colocando o povo pobre no orçamento. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galete relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. De uma série de auditorias iniciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2023. Elas foram alvo de seguidas decisões do tribunal. Todos os documentos eu vou centralizar em um deles, uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. Não vai acabar com a favela, não vai erradicar a fome, não vai acabar por você, não vai acabar. É a gente tem que desenvolver mentalidade para lidar com esse negócio aí. Como aconteciam os roubos nos salários dos aposentados brasileiros? Se você achou um absurdo roubarem 6 bilhões do INSS, segura essa. Agora querem que você pague a conta. Muitos idosos nem percebem, mas as aposentadorias e pensões, quando são sacados no dia do pagamento, às vezes vem sempre um desconto de 20, 40 e até 100 reais. Aliados do governo Lula pediram crédito extra de 6,3 bilhões. Pra quê? Pra cobrir a fraude do INSS. As pessoas que não sabem ler não prestam atenção. Apenas aceitam o desconto pensando que é normal no INSS. Por isso, a maioria dos casos está entre os aposentados que não têm muita instrução. Isso mesmo. Em vez de acharem os ladrões e recuperarem o dinheiro, eles querem fazer o quê? Mandar essa conta pra você pagar. O idoso mais instruído percebia o desconto, entrava em contato ou com uma ação judicial contra a associação ou sindicato pedindo o cancelamento do desconto. É como no SUS. Eles falam que é de graça, mas todo produto que você compra tem imposto embutido pra pagar esse sistema. Agora... É aí que entra a fraude, a corrupção dentro do INSS. Porque para o aposentado se filiar a esses sindicatos ou associações, o interessado deve entrar em contato com a entidade ou com as filiais locais, preencher a ficha de inscrição e pagar a mensalidade, que ficaria descontada diretamente do benefício. Agora nem escondem mais. O roubo foi feito. E ao invés de investigarem, punirem e recuperarem o dinheiro, eles querem é que o povo banque o assalto. Sem vergonha, sem pudor, sem punição. A quadrilha leva... e você paga. Recuperar o dinheiro? Que nada. Melhor pedir pro governo cobrir esse rombo. Mas a maioria dos aposentados brasileiros não se filiou a esses sindicatos. Então, quem os filiou lá sem autorização? É isso que a justiça está investigando. Bom, a forma mais simples de você descobrir se sofreu descontos indevidos é consultando o extrato de pagamento no aplicativo do INSS. Primeiro, você vai acessar o aplicativo do INSS e clicar em extratos e comprovante, à direita da sua tela. Na próxima tela, clique em extratos e depois em extratos de pagamento de benefício. Por lá você vai ver se houve descontos de mensalidades associativas. Com isso, esses sindicatos recebiam uma quantia em dinheiro absurda todo mês. Segundo a Polícia Federal, o total desviado indevidamente dos aposentados brasileiros chega à quantia de 6,3 bilhões de reais. E se você é um aposentado ou pensionista e percebe esse desconto não autorizado no extrato da sua conta, procure seus direitos porque você está sendo roubado. Caso você veja cobranças que não reconhece, é possível solicitar o bloqueio e pedir o ressarcimento. Para excluir, na aba inicial do aplicativo, você vai clicar em Novo Pedido. Depois, clique em Todos os serviços e digite Excluir mensalidade. E pronto, só seguir o que o aplicativo indicar. O ressarcimento pode ser solicitado pelo e-mail do INSS que aparece agora na sua tela. Bate o print. Você também pode ligar para o 0800 da associação. Esse número aparece no Lerite, o comprovante de renda mensal. Se isso acontece com você, eu vou te mostrar como consultar. Você vai entrar no portal do Meu INSS e vai na opção lá de histórico de créditos ou extrato de pagamento do benefício. Vai aparecer essa tela aqui, ó. E normalmente é esse tipo de anotação que tem. Ou tá o nome de sindicato, ou tá o nome de associação, ou tá algum outro nome. Coisas que você desconhece e desconta de você todo mês. Normalmente são esses valores aqui, ó. 37, 40, 50 reais, que não termina. E acreditem, quase todo mundo tem esse desconto do benefício. Pega o telefone do seu pai, do seu avô e faz essa verificação, porque provavelmente pode ter esse desconto lá.
Nós, advogados que trabalhamos contra esse absurdo, somos xingados, culachados nas ações judiciais. Negam que nós fazemos litigância predatória, quando os predadores, na verdade, são eles mesmos. Vou te pedir um favor, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Galera, não é por nada não, mas dá uma olhada nessa notícia que saiu esses dias nos sites aí, ó. O presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é o órgão responsável por administrar o dinheiro do governo e tal, o presidente do TCU falou que se nada for feito, daqui a 5 anos o sistema previdenciário vai colapsar. O governo não vai ter condição de pagar a aposentadoria de todo mundo. E não sou eu que estou falando, não é discurso de esquerda, de direita, é o presidente atual do Tribunal de Contas da União, falando que daqui a 5 anos vai dar ruim com o negócio da Previdência. E isso só reforça duas coisas. Se você ainda não investe, meu amigo, comece a investir. É só pela fé que você pode pensar que vai ter uma aposentadoria digna e decente lá na frente. E se você já está aposentado, ora também, porque tudo indica aí que vai dar ruim o negócio. Seja lá qual for seu problema, seja lá qual for seu desafeto, seja lá qual for sua tristeza, seja lá qual for sua dor, seja lá qual for seu perrengue, seja lá o que tenha te jogado no chão, o tempo de chorar aquela parada não pode passar de 5 ou 10 minutos. Daí pra lá você tem que refazer a rota e seguir.